a 17. Ezequiel 28, 11 a 17. Hoje à noite eu quero falar sobre o tema que você precisa saber acerca do orgulho. Que você precisa saber acerca do orgulho. Enquanto você vai localizando o texto, quero lembrá-lo que geralmente as igrejas estão abertas, campanhas são feitas em busca de bênçãos. Eu vi aqui irmãos falando hoje sobre vitória e bênção. Só tem uma coisa que pode azedar tudo para o seu lado. Você pode ter a bênção, ter a vitória, ter o emprego e perder a bênção, perder a vitória, perder o emprego. Você pode ter tudo que você quer e depois perder tudo que você quis por causa de uma coisa chamada orgulho. Então hoje à noite, o que você precisa saber sobre o orgulho, para que você não venha perder aquilo que Deus tem te dado e feito na sua vida. Diz assim, versículo 11 até o 17. Esta palavra do Senhor veio a mim: filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era o modelo da perfeição, aferidor de medida, cheio de sabedoria, perfeita beleza. Você estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras afogueadas. Você era inculpável em seus caminhos desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Por meio do teu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus e o expulsei, ó querubim ungido, querubim da guardião, no meio das pedras fulgurantes. Seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Só até aqui. Pode sentar, irmãos. Irmãos, em 1966, eu disse 1966, John Lennon, um dos Beatles, fez a seguinte afirmação: o cristianismo vai acabar. O cristianismo vai se encolher até desaparecer. Eu não preciso discutir sobre isso. Estou certo. Jesus era legal, mas as disciplinas dele eram muito simples. E John Lennon finalizou dizendo: hoje somos mais populares do que Jesus Cristo. Nós, os Beatles, somos mais populares do que Jesus Cristo. Um segundo exemplo. Alguns anos atrás, vocês sabem que um navio muito famoso afundou. Transatlântico Titanic. O construtor daquele navio disse: este navio nem mesmo Deus afunda. Terceiro exemplo. Tancredo Neves, quando venceu as eleições, ele disse: desse cargo nem Deus
pode tirar de mim? Quarto exemplo. Esta semana, quem tem Facebook, ou WhatsApp, ou está antenado nesta aldeia global feita pela internet, onde nós podemos saber de vários fatos que acontecem instantaneamente, vazaram nas redes sociais alguns vídeos de um cantor gospel. Nesse vídeo, esse jovem cantor famoso afirmou, abre aspas, sou melhor do que todos os cantores evangélicos juntos, fecha aspas. Abre aspas, estou acima da média, fecha aspas. Ou, abre aspas de novo, cantar para crente é fácil, ser bom entre os cantores evangélicos, entre os cantores do mundo, isso é difícil. Agora, ser top entre os evangélicos é como bater em bêbado. Fecha aspas. Ou abre aspas de novo. Ele afirmou também, tenho uma voz que ninguém tem. Fecha aspas. Ou se preferir, abre aspas de novo. E ele disse, sou mais rico que todos os cantores evangélicos juntos. Fecha aspas. A minha pergunta hoje à noite é, o que John Lennon, o construtor do Titanic, o que Tancredo Neves e o jovem cantor Thales Roberto têm em comum? O que há em comum em todas as falas? Orgulho e soberba. Hoje à noite eu quero falar sobre o que você precisa saber sobre o orgulho. Porque os Beatles foram famosos, mas passaram. O Titanic teve fama. O navio que nem Deus derrubava, uma pedrinha de gelo afundou. Tancredo Neves ganhou a eleição, mas nunca tomou posse. E esse jovem também, falou essa semana, também tem muita fama entre nós evangélicos. Pastor Rubens, o que é orgulho? Orgulho é um conceito exagerado acerca de si mesmo. Repito, orgulho é um conceito exagerado acerca de si mesmo. Orgulho é quando eu me vejo maior do que aquilo que eu de fato sou. É quando eu me tenho como melhor do que aquilo que realmente sou. Mas antes de falar sobre orgulho, eu preciso ser honesto com vocês. Esta mensagem está guardada há 15 anos. Vou pregar ela pela primeira vez hoje à noite. Há 15 anos atrás, ela foi feita. E nesses 20 anos como pregador do Evangelho, eu ainda não tinha tido a oportunidade de pregá-la. Ou tive várias oportunidades, mas Deus não me direcionou a pregá-la antes. Mas depois dos vídeos que eu vi a semana passada na internet, do nosso cantor gospel, meu coração borbulhou, ferveu, Deus selou no meu coração. Você precisa falar sobre orgulho. E aí, bispo, é aqui, sobrou para vocês. E logo vai sobrar lá para Batista também, que está na fila, vai entrar lá. Mas antes de falar sobre o orgulho, eu queria lembrar vocês que existe um outro perigo, que é o outro lado da moeda. Eu vou pregar sobre orgulho, mas na minha introdução, eu preciso lembrar que tem um outro problema, que é a antítese do orgulho, se chama complexo de inferioridade. Alguns pecam pelo exagero de um conceito acerca de si mesmos. Outros pecam por se diminuírem tanto, que deixam de ser imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso e passam a ser pessoas pequenas mesmo. Porque não se veem o que Deus diz que elas são. Não se veem como Deus pensa. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação, igreja. Nós somos a coroa
Mas tem gente que não consegue se ver assim. Tem gente que diz assim: pastor, eu sou um coitadinho, tadinho de mim, eu sou o piorzinho, eu sou o Zé Mané, eu sou uma ameba, eu não presto para nada, pastor Rubens. Isso é complexo de inferioridade, é o outro lado da moeda, também é um problema. Quando nós lemos na Bíblia Sagrada, lá em Números capítulo 13, onde o povo de Israel envia 12 espias à terra de Canaã, para que eles possam herdar a terra, dos 12 espias, 10 tinham um complexo de inferioridade desgraçado. Porque era a hora deles, era o momento deles, eles iam atravessar o Jordão, Deus ia parar o rio Jordão para eles atravessar, o sol ia parar na batalha em Gibeon, com a oração de Josué, Deus ia derrubar os muros de Jericó, o poder de Deus ia estar com eles, mas eles não se viam como seres amados de Deus. Os 10 espias voltam e dão um relato absurdo, e diz assim: nós vimos que eles são gigantes, aos olhos deles e aos nossos próprios olhos. Veja o que eu estou acabando de citar para você, Números capítulo 13, versículo de número 33, o relato deles é: nós somos como gafanhotos. Olha a baixa autoestima, olha o complexo de inferioridade. Nós somos gafanhotos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles. Não só eles nos veem como gafanhotos, nós nos vemos também como gafanhotos. Isso é baixa autoestima, isso também é pecado. Por quê? Porque o diabo quer que você seja orgulhoso. Porque se você for orgulhoso, se achar mais do que é, Deus te abate no caminho. Grave isso. Se você for orgulhoso, o diabo sabe que o diabo foi orgulhoso e Deus derrubou ele. Quando ele se orgulhou, foi vaidoso, Deus derrubou ele do céu para a terra. E ele sabe que se você se orgulhar, Deus derruba também. Então o diabo quer que você seja orgulhoso, orgulhosa. Porque aí Deus vai dar de quina, vai dar de ripa e vai derrubar. Vou provar isso hoje à noite. Agora, o outro lado da moeda, se você se vê com um complexo de inferioridade e se vê como, ai pastor, eu sou pior que uma barata. Aí, meu amigo, aí você não está se vendo do jeito que Deus quer que você se veja. Então, se você for orgulhoso, você está se vendo do jeito que o diabo quer que você se veja. E se você tiver complexo de inferioridade, você não está se vendo do jeito que Deus quer que você se veja. Deixa essa conversa para lá, para outro dia. Eu não vou caminhar muito aqui. O fato é que complexo de inferioridade também é uma desgraça, também é uma luta. Você é coroa da criação, Deus te fez para ser vencedor. Aliás, a Bíblia diz, Romanos 8, mais do que vencedor. A Bíblia diz que nós somos as meninas dos olhos de Deus. Então, alguém pode me olhar como um gafanhoto, mas eu me ver como um gafanhoto? Jamais. Você pode olhar e me ver como um gafanhoto. Eu me ver como um gafanhoto? Esquece. Posso me ver como um macaquinho. O dia que tiver com baixa autoestima, com depressão, eu me ver como um macaquinho. Mas gafanhoto é pequeno demais. Desculpa o termo pequeno demais. Não dá. Eu sei quem eu sou diante de Deus. Não dá para me comparar com um gafanhoto. Esquece essa conversa de baixa autoestima. Vamos para o tema de hoje à noite. Orgulho. Irmãos, existem alguns ingredientes no texto que eu li. Existem alguns ingredientes que podem levar uma pessoa ao orgulho. Veja o que o pastor Rubens está ensinando hoje à noite. Existem alguns ingredientes que podem, não disse que vão te levar ao orgulho. Eu não disse que te fará um orgulhoso. Mas existem alguns ingredientes que podem sim te levar ao orgulho baseado nesse texto. Quais são? Primeiro lugar, características pessoais. O que pode levar uma pessoa ao orgulho? Características pessoais
diz o versículo de número 12: Filho do homem, erga um lamento acerca do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, tu eras o aferidor de medida. Aferidor de medida, para quem não sabe, a ideia é: você era um modelo de perfeição. Aferidor de medida é como quem faz musculação e vai lá tomar o whey protein, a proteína, e você compra aquele potão lá e você pega um medidor. Um medidor, que é a dose certa, não pode passar daquela dose. É você ter um dosador, que é modelo do tanto certo. O que Deus está dizendo aqui, que o Lúcifer, antes de ser diabo, quando ele era só Lúcifer, Lúcifer não é diabo. Lúcifer é uma palavra que quer dizer Lucifer. Lucifer é portador. Lúcifer é portador de luz. Lúcifer não é o ser quedado, que caiu por orgulho. Aquele camarada que caiu por orgulho virou Satanás, virou diabo. Mas Lúcifer é um termo, não é negativo em si, em sua origem, porque Deus não criou o diabo, Deus criou o Lúcifer. E quando criou o Lúcifer, o texto diz aqui que ele foi criado como aferidor de medida, no verso 12, cheio de sabedoria. Olha a característica pessoal: você é o modelo da perfeição, você é cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Isso é característica pessoal. Você é modelo, você é padrão, você tem sabedoria, você é bonito. O que é característica pessoal, pastor Rubens? É aquela mulher que é bonita, ela sabe que ela é bonita, estética e plasticamente falando. Eu não estou dizendo que a mulher bonita será orgulhosa, mas de acordo com o texto, pessoas bonitas, pessoas sábias, pessoas que são modelo para a vida de outros, que têm essas características pessoais, podem em algum momento, não diz que vão, mas podem em algum momento se luciferizar. Pode entrar o orgulho no coração, por causa da sua sabedoria, por causa do seu conhecimento, por causa da sua fluência na fala, por causa da roupa que você veste, por causa do corpo que você tem, por causa do diploma que você possui, características pessoais. Você é inteligente, você tem conhecimento, você se olha e diz: puxa vida, eu sou o cara. Pessoas que têm características pessoais, bispo, boas. Eu preguei sobre isso semana passada também, falei do Romário, que ele disse que quando Deus viu ele, quando nasceu, Deus disse: esse é o cara. Características pessoais. O Romário tinha uma habilidade para fazer gol que ninguém nega. O Ronaldo tinha uma habilidade para fazer gol que ninguém nega. O Messi tem uma habilidade para fazer gol que ninguém nega. Algumas pessoas têm habilidades fantásticas, minha irmã. E essa habilidade fantástica, essa característica, que aparentemente tinha tudo para ser uma coisa boa, pode se tornar motivo de orgulho. É o cabelo que você tem. Você olha para as outras e vê que o seu cabelo está num tratamento, você tem um tratamento no seu cabelo, paga caro, é verdade? Mas tem um tratamento, o seu cabelo tem um cheiro que ninguém mais tem uma coloração que ninguém mais tem. E o mundo ensinou a gente, que o mundo é dos bonitos, é dos belos. Então, desde muito tempo, eu já vinha sofrendo, bispo, porque eu não nasci um cara alto, se bem que o senhor... Mas eu já tinha um complexo de inferioridade, porque os homens bonitos são os altos. Os bonitos, o mundo diz, são os loiros. Lascou pro meu lado de novo. Os bonitos são de olhos azuis, como os meus, ó. Meu Deus. Os bonitos... E eu olho castanho, moreninho, descendente de índio com baiano. Né, Camila? Descendente de baiana também, né? Ah, meu Deus! O mundo ensinou pra gente que olho bonito é olho azul. E a gente olha o pessoal de olho azul e se fica: ai, se eu tivesse um olho desse. Ei, aqui, deixa eu te lembrar uma coisa. Olho azul também tem revela. Viu? Olho azul também tem remela, mas criado um padrão. E de repente, pode ser que o seu cabelo, a sua inteligência, você passe a se olhar no espelho e comece a se achar melhor
alguém, maior do que alguém, porque você faz algo que ninguém faz, porque você tem uma cor de pele que ninguém tem, porque você tem dentes que ninguém tem, porque você sabe fazer coisas que ninguém sabe fazer, porque você tem uma oratória que ninguém possui, porque você tem uma linha de raciocínio que ninguém tem, e nada disso é errado, né, bispo? Nada disso é errado, mas me parece que, de acordo com o texto, ser aferidor de medida, cheio de sabedoria e perfeita beleza, foi exatamente nisso que o Lúcifer se perdeu. Com características pessoais, aquele ser perfeito, criado perfeito. Quando você foi criado, você não tinha nenhum pecado, foi feito perfeito. Então, pastor Rubens, quais são os ingredientes que podem levar alguém ao orgulho? Primeiro, características pessoais. Eu vejo as mulheres aí, né? Eu falo muito das mulheres nessa hora porque criou-se um mito que a mulher bonita é a loira. Vocês sabem do que eu estou falando. Jogador de futebol é doente para ter uma loira. Porque ensinaram pra gente que as bonitas são as loiras. E aí uma luta das irmãs para pintar o cabelo de loiro, não é? Revela, deixa Deus revelar. Deixa Deus falar. Aí vai todo mundo pintar os cabelos de loiro. Você nem é loira. Você sabe que você não é loira, mas o seu cabelo diz que você é. Porque te ensinaram que ser loira é bonito. Aí tem uma moda de novo. Nessa segunda moda diz que agora não é mais a loira. Agora é a época da morena. Aí corre, pinta de preto, cabelo preto. Que agora são as morenas. Agora são a ruiva. Aí a ruiva pinta de vermelho o cabelo. Aí não, agora são as negras. Aí corre todo mundo lá e tenta fazer aqueles penteados, aquelas... enrolar o cabelo. Não sei nem o nome, é permanente. Não sei como é que faz esse treco. Aí todo mundo cabelo ondulado. Pastor Rubens, o que pode levar uma pessoa ao orgulho? Segundo, poder. Primeiro eu disse habilidades pessoais, características pessoais. Segundo, o que pode levar alguém ao orgulho? Poder. O versículo de número 14 vai dizer assim: você foi ungido, querubim ungido, querubim guardião, para isso o designei. O Lúcifer era um querubim, ajuda eu aí, era um querubim ungido. Irmãos, o Lúcifer não era um anjinho comum. O Lúcifer não era um anjinho comum. Ele era um querubim. E ele não era um querubim comum. Aparece, bispo, aqui como querubim ungido. A Bíblia fala de serafins e querubins, em Isaías capítulo 6, que voavam diante do trono de Deus, dizendo: santo, santo, santo. Querubins estavam voando, mas nenhum daqueles querubins é chamado de querubim ungido. O Lúcifer teve um poder, teve um título, teve um cargo, teve uma designação, teve uma autoridade, teve uma função, e diz que ele era ungido para guardar o Éden de Deus. Pastor Rubens, o que pode levar alguém ao orgulho? Poder, título, função. Alguém, eu até gosto de dizer, bispo, se o senhor quiser saber se um obreiro é confiável, dê a ele poder. Dê a ele um cargo por alguns dias, por alguns meses, tu vai ver que ele se revela. Porque, meu irmão, minha irmã, o poder, a autoridade, um microfone na mão de algumas pessoas orgulhosas, pode revelar muita coisa. Então ele não vai aguentar pegar o microfone, ele vai ter que dizer que a voz dele, Deus deu só para ele, para ninguém mais, e que ele é o cara, ele é o cara. Dá poder para ele, dá palco para ele. Dá um show só para ele fazer, onde ele vai ser o centro das atenções. Para ele mostrar que ele é querubim, que ele é ungido, que ele tem poder, que ele tem fogo, que ele tem unção. Aliás, aprenda uma coisa com o pastor Rubens hoje à noite, pelo amor de Deus. A grande questão na igreja não é quem tem unção, quem não tem unção. Eu não quero saber se tu é querubim ungido ou não. Na igreja a questão não é quem tem unção, quem não tem unção. Eu sei que o que eu estou falando parece errado, porque o nome da igreja até é Rio de Unção. Mas vocês vão entender a retórica do pastor Rubens.
Irmãos, o Lúcifer era querubim ungido. Ele tinha unção? Tinha. Algum tempo depois, um tal de Jesus de Nazaré também veio a esse mundo, né? Messias, Ramachia. E quando Jesus veio a esse mundo, a Bíblia diz que Jesus era Deus. E sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, assumiu forma humana. Jesus era Deus, era todo poderoso e abriu mão de todos os poderes e desceu aqui para ser homem. Agora eu pergunto, Jesus tinha unção? Tinha. Aliás, ele era a própria unção. A Bíblia diz que Jesus era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que quando Jesus batizou, o Espírito Santo desceu como forma corpórea. Jesus tinha dons? Tinha dons. Era cheio de unção? Era cheio de unção. Mas veja a diferença de Lúcifer e de Jesus. Fantástico. Os dois têm unção. Só que Lúcifer pega a unção, sendo um ser criado, ele diz, subirei acima. Vou me assentar no trono acima do Altíssimo. Vou pegar a minha unção e vou subir com tudo. E vou me projetar. E vou derrubar Deus da cadeira se necessário. Porque eu sou o cara. Eu estou acima da média. Já ouviu isso, senhor? Eu vou subir, que a unção que eu tenho, porque ninguém tem a unção que eu tenho. Eu vou subir. O Jesus que tinha unção, sendo a própria unção, disse, eu sou Deus. Mas por amor a vocês, eu vou me humilhar. Eu vou descer. Eu vou me tornar carne. Eu vou me tornar sangue. Eu vou me vestir de ossos. Interessante. Um é querubim ungido, o outro também é unção. Só que um pega a unção para subir, o outro pega a unção que tem para descer. Um pega a unção para querer ser Deus, o outro é Deus e quer ser homem. Um quer se exaltar, o outro quer se humilhar. E aí está o segredo. Não importa se você tem unção ou se não tem unção. Para mim isso não quer dizer nada. Para mim como pastor, eu quero te dizer, o que pega mesmo é como é que você vai usar a sua unção. Se você vai usar a sua unção para subir, para derrubar os outros, ou se você vai usar a sua unção para ser uma pessoa humilde. Porque se você subir, se você se projetar pela unção que você tem, pela sabedoria que você tem, por ser a medida perfeita, por ter beleza, Deus derrubou esse ser. E o outro? E o que pegou a unção e se fez homem e se humilhou? O que Deus fez? Deu um nome acima de todo nome, sobre o qual todos os joelhos se dobrarão no céu, na terra e debaixo da terra. Jesus Cristo. Chega uma hora na vida da igreja, nós temos que decidir se o que nós queremos é unção, ou se nós queremos viver como pessoas que podem ser modelo de vida para os outros, podem ter sabedoria, podem ter perfeita beleza, e podem ser, não querubim, mas pode ser um ser humano ungido, pode ser um pastor ungido, pode ser uma diaconisa ungida, pode ser uma cantora da igreja ungida, pode ser um cantor ungido, mas a unção não resolve nada. Porque Deus não tem problema em pegar ser ungido e jogar no inferno. Deus não tem nenhum problema em pegar o querubim ungido e lançá-lo em densas trevas. Para muitas pessoas, a unção que tem, o óleo que você cobre no seu corpo com unção, só servirá de gasolina e combustível para pegar fogo no inferno. Não pense que a unção e o óleo que você tem, que você usa, vai te deixar mais liso para passar pela porta estreita. Não vai passar. Agora, dê unção, dê poder, dê autoridade para alguém e você vai ver se essa pessoa não tem uma tendência a revelar um orgulho. Pastor, o que pode levar uma pessoa ao orgulho? Vou te dizer. Terceiro lugar, elogio exagerado. Elogio exagerado. Olha o versículo de número 17. E aí os irmãos vão aprendendo. O pastor Rubens prega com Bíblia aberta e mostrando o que está falando no texto. Versículo 17 diz assim: seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza,
Você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. De novo, beleza, sabedoria e esplendor. Pastor, o que pode levar alguém ao orgulho? Características pessoais, poder, unção. E terceiro, elogio exagerado. Eu fico pensando, você olha para alguém e diz, é belo, é sábio. Olha o esplendor. Anda entre as pedras afogueadas. Olha o brilho que há nele. Eu estou falando do Lúcifer. Passa. Estou falando do Lúcifer. O que você podia dizer para o Lúcifer? Você é perfeito. Você é bonito. Você tem esplendor. Você tem sabedoria. Eu vejo uma luz em você. Meu Deus, eu não tenho aqui. Quando eu jovenzinho andava em algumas igrejas, algumas pessoas chegavam para mim, moço, você tem uma luz. Eu ficava. Não, você estava ali, sabe, jovem, você estava ali no meio dos obreiros e eu vi uma luz em você. E eu falava, mas só em mim, só em você. Orgulho! Eu, quando comecei a pregar aos meus 19 anos de idade, com 21, 22, eu despontava entre os adventistas. Fiz faculdade adventista, me formei lá. Eu despontava entre os adventistas como um dos melhores pregadores adventistas do Brasil. Com 21 anos de idade, eles olhavam para mim e diziam, você tem um futuro fantástico, você tem uma luz, essa luz. Diria o Roberto Carlos. E aquilo com 21 anos de idade, com 19, com 20, irmão, não é fácil receber tantos elogios. Nossa, mas que rapaz que fala bem, mas tão jovenzinho já conhece tanto da Bíblia. Eu ficava todo, irmãos. Eu passei por um processo onde Deus teve que me quebrar no meio por causa de orgulho, que eu estou pregando hoje à noite aqui. Demorou 15 anos para mim poder pregar. Porque Deus teve que me quebrar no meio. Ele resiste o soberbo. Dá graça aos humildes. O que você precisa saber sobre o orgulho? Habilidades pessoais. Poder e unção. Tudo isso é muito bom, mas pode ser extremamente perigoso. Você pode passar a se ver como o ungido, o sábio, o belo, ou a bela. Você pode passar a receber elogios. Como você é bonita, como você é bonito. Que igreja bonita, bispo. Nossa, que púlpito lindo. Meu Deus, que igreja. E você vai receber elogio. E elogio é bom. Vamos separar uma coisa da outra aqui. Elogios são bons. Essa, aliás, é uma lei da liderança. Chama-se a lei do reconhecimento. John Maxwell, um dos maiores escritores de liderança cristã, ele diz que a lei do reconhecimento é exatamente aprender a elogiar as pessoas. Jesus elogiava as pessoas. Grande a tua fé. Nunca vi uma fé assim em todo Israel. Filha, a tua fé te salvou. Jesus elogiava. Então elogiar é bom. Irmãos, de vez em quando, homem, conversa de macho. Homem, de vez em quando é bom você aprender a observar um pouco mais sua mulher, né? De vez em quando é bom você dizer para ela, meu amor, como você é linda. Não é estar, porque a mulher pega esse negócio longe. Você fala estar, ela fala, porque eu estou, quer dizer que eu não sou? Elas complicam muito. Então, você já tem que falar, sabe, o verbo, a questão do ser e o estar. Você é linda. Que roupa bonita. Elogiar seu filho. Elogiar. A minha filha esse dia chegou para mim, pai, eu tirei 10 em matemática. Eu falei, minha filha, que bênção, que lindo. Puxa vida, você. Maravilha, eu fiquei até 5 em matemática ainda. Elogiar faz bem. Agora, qual que é o problema que pode levar ao orgulho? Elogio exagerado. Você é belo. Você é sábio. Eu estou vendo uma luz em você. Olha como você é belo. Olha como você estava no Éden.
Você andava com Deus. Ungidão. Ai, pastor, como é ungido. Ai, como ela é ungida. Aí você fica, é ungida, prega bem, é bonita, é cheirosa. Aí, meu filho, pelo amor de Deus, você elogio é uma cantada. Elogios exagerados podem destruir casamentos, ministérios, podem destruir pregadores futuros da Rio de Unção. Tá dando uma chance agora pro obreiro, ele pregou bem aí. Não, vê o cara, hein? Puxa vida, olha que coisa. Meu irmão, estraga. Características pessoais, poder, elogio exagerado. Cuidado com o elogio exagerado. Que pode levar uma pessoa ao orgulho, pastor Rubens. Número 4. Bens. Bens e riquezas. Estou falando de características pessoais. Estou falando de poder e unção. Estou literalmente falando de uma pessoa que recebe elogios constantemente. E estou agora falando em quarto lugar. Bens e riquezas. Pode levar uma pessoa ao orgulho, sim. Versículo 13. Olha o 13 o que diz. Você estava no Éden, jardim de Deus. Todas as pedras preciosas te enfeitavam: sardio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbunclo, esmeralda. Seus engastes e guarnições foram feitos de ouro, prata, pedras preciosas. Todo esse ser caminhava, trafegava entre isso. E eu anotei mais um texto aqui, ainda no mesmo capítulo 28, eu não li, mas vou ler agora, que é o versículo de número 5. Versículo 5 do capítulo 28, que diz assim: por sua grande habilidade comercial, você aumentou suas riquezas. Por causa das suas riquezas, seu coração ficou cada vez mais orgulhoso. Pastor Rubens, mas não é bom ter riquezas? É. Por isso eu vejo às vezes o bispo aqui falando bem sobre a questão da prosperidade. E não tem nada de errado na prosperidade. A prosperidade é bíblica. A prosperidade é bíblica. Porém, você precisa se lembrar que muitas pessoas prósperas, por causa da prosperidade que tiveram, deixaram o orgulho entrar no coração. Esse texto que eu estou lendo está falando da figura do Lúcifer, personificado aqui no rei de Tiro, que era rico. Mas pastor Rubens, mas é errado ter dinheiro, é errado ser rico? Não! Porém, assim como o elogio é bom, mas exagerado pode estragar, assim também as riquezas são boas, mas dependendo pode estragar também, porque o dinheiro não é neutro. Falei esses dias na Batista sobre isso. O dinheiro não é neutro. Neutro é um copinho de plástico. Neutro é isso daqui, gente. Isso aqui é neutro. Olha aqui, ó. Vou até passar essa água para cá e essa para cá. Isso aqui é neutro. Isso é neutro. O bispo vai me perdoar pela blasfêmia que eu vou cometer, que é amassar um copo de plástico, dar um prejuízo financeiro para a igreja. Conta civil. Convida mais o pregador. Isso aqui é neutro. Ó. Você está na calçada. Você passa e tem um copinho de plástico moído que nem ele ali. Você passa, você para e olha só que coisa. Um copo de plástico na calçada. Se você faz isso, não faz. Isso é neutro. Agora, em vez daquilo ali, na calçada, coloca uma nota de 100. Duvido que alguém passe sem ver, passa sem agarrar, que passa sem pegar, que passa sem olhar para ver se alguém olhando. Duvido! Dinheiro não é neutro. Neutro é copinho de plástico. Dinheiro na Bíblia pode ser catalogado como mamon. Pastor, dinheiro é mamon? Não! Mas pode ser. Não entendi, pastor. Se dinheiro fosse mamon, bispo, nenhum de nós poderíamos ter dinheiro no bolso. Porque seríamos idólatras. Se dinheiro fosse mamon, nenhum crente poderia ter dinheiro no bolso, nem dar oferta na igreja em dinheiro. Porque você estaria com idolatria, mamon. Ou você serve a Deus ou serve a mamon. Se mamon é dinheiro, você não pode ter dinheiro. Mas a Bíblia não diz que mamon é dinheiro. Na verdade, mamon é dinheiro e riquezas elevados à categoria de Deus.
Quando dinheiro e riqueza é elevado à categoria de Deus, é mamon. Aí não é questão só de orgulho, é questão até de idolatria. Está dizendo aqui que algumas pessoas, quando estão cercadas de ouro, de prata, de pedras preciosas, não estou falando de ninguém aqui, provavelmente, estou falando dos milionários, dos bilionários, estou falando de camaradas que têm 2, 3, 4, 15 bilhões. Será que alguém tem? Bom, uma das últimas lutas de Mike Tyson, um lutador fantástico antes de morder a orelha do Holyfield, o Mike Tyson era demolidor no ringue. Uma das últimas lutas do Mike Tyson, ele fulminou o adversário dele em 15 segundos. E em 15 segundos ele ganhou uma luta. E a bolsa de apostas do ringue daquela noite, o que ele recebeu foram 50 milhões de dólares. Em 15 segundos, 50 milhões de dólares, que está passando de 150 milhões de reais em 15 segundos. Estou falando aqui do dono da Microsoft, uma fortuna avaliada em 50 ou 70 bilhões de dólares. Está se dizendo, o texto está apontando aqui riquezas pode nos levar a soberba e ao orgulho. Quer ver, bispo, como isso acontece dentro de nós? Veja só, o irmão vem com um carro simples para a igreja, ele coloca ali na grama, do lado de lá ali, a graminha. Aí ele trocou o carro, pegou um carro mais novo, ele não quer mais parar na grama quando se os pneus, ele quer parar agora do lado de cá. Porque a vaga melhor é assistente do lado de cá. E aí você vê que ele já se estressa quando ele não acha vaga para pôr o carro dele ali, porque o carro dele está num nível de dignidade maior que os outros carros. Entende? E ele está num nível que ele não pode parar o carro lá de lá. Nunca se viu isso? A gente vê isso na igreja, irmãos. A gente vê irmãos no estacionamento discutindo. A gente vê irmãos que se sentem maiores porque trocaram o carro. A irmã que estava até para baixo, ela colocou uma roupa nova, ela já estufa o peito, entra na igreja assim. Sabe, parece meu Deus! Que bens materiais podem fazer com uma pessoa? Fez com Lúcifer. Sabedoria, beleza, iluminação espiritual, características pessoais. Estava entre pedras preciosas, bens. Tinha unção, era guardião do Éden, tinha função, tinha poder, recebeu elogios maravilhosos. E me parece que a Bíblia, ela quer nos advertir, porque esses 4 pontos que eu passei até agora, só para apontar o risco que nós corremos. Agora, uma outra pergunta que eu quero fazer, deixa esses 4 pontos para lá, vamos para uma outra pergunta. A pergunta seria, por que Deus abomina o orgulho? Por que Deus abomina o orgulho? Isso porque se você olhar em Provérbios 6, 16 e 17, diz que há 6 coisas que o Senhor odeia. Olha a palavra odeia. Eu disse em Provérbios 6, 16 e 17. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 7 coisas que Ele detesta. Aí a primeira é olhos altivos. Poucas pessoas sabem. Olhos altivos. Orgulho. Vamos traduzir? Orgulho. Diz que o Senhor odeia. Ele detesta olhos altivos. Isto é, orgulho. Por que Deus odeia? Por que Deus detesta o orgulho? Primeiro lugar, a pessoa orgulhosa lembra a Deus, o diabo. Em primeiro lugar, a pessoa orgulhosa lembra a Deus, o diabo. Quando Deus vê uma pessoa orgulhosa, por causa de características pessoais, por causa do poder que tem, por causa dos elogios que recebe, por causa dos bens e propriedades que possui, você entra com orgulho, com atitude de soberba, Deus olha para você e Ele se lembra do diabo.
assim, lá mostra um estrago, o diabo fez um estrago no céu. Diz assim: a sua cauda levava após si a terça parte das estrelas do céu e lançou-a sobre a terra. Irmãos, para quem não está entendendo a linguagem, está dizendo que quando o diabo caiu, ele arrastou 1/3 dos anjos de Deus. De cada 3 anjos do céu, um fez parte da rebelião de Satanás. Um ser inteligente, cheio de unção. Bispo, a gente vê esses padrões se repetindo por aí, viu? Gente inteligente, sábia, bonita, cantora bonita, cantor bonito, gente, pregador sábio, pregador inteligente, músicos lindos, maravilhosos, que recebem elogios, que começaram a ficar ricos, como disse o camarada, todos eles juntos não têm o que eu tenho, eu sou mais rico que todos eles juntos. O Lúcifer dizia: eu também sei o que é isso. E aí quando Deus vê um camarada dizendo: eu sou rico, eu tenho uma voz mais bonita, eu sou feridor de medida, eu tenho unção, ninguém cantou como eu cantei, ninguém ganhou para Jesus o que eu ganhei, e ninguém disse: cara, Deus, quando começa a ver um camarada dele, diz: ih, já vi isso antes. Já vi isso antes, eu já vi isso antes. Se exibindo pela habilidade que tem, se exibindo porque tem uma multidão de gente elogiando ele, se exibindo porque tem um talento, se exibindo porque tem dinheiro que ninguém tem. Ai, Deus, olha, eu já vi isso. Passou por aqui um sujeito desse aqui no céu, cheio de sabedoria, cheio de inteligência, cheio de beleza, cheio de unção, cheio de elogios, cheio de riquezas, e o que ele fez aqui foi um estrago. Por que Deus odeia o orgulho? Porque o orgulhoso lembra a Deus, o diabo. Segundo, sabe por que o orgulho é abominável para Deus? Segundo, o orgulho é uma tentativa do homem dizer que não precisa de Deus. O orgulho é uma tentativa do homem dizer que não precisa de Deus. Pode ver. Vem na pendura. Vem quando está a coisa apertada. Aí vem para Deus, vem para a campanha, vem para tudo. Aí Deus abençoa. Ele cresce, ele prospera, ele se projeta, ele começa a crescer, ele começa a multiplicar, ele começa a ficar rico, ele começa, passa uns dias somos da igreja. Não preciso mais de Deus. Tenho dinheiro. Não preciso ir para aquele culto. Eu posso ir para Disney. Nada contra ir para Disney. Nada contra. Aliás, eu gostaria muito de ir para Disney e levar minha filha. Nada contra. Se um dia você ver uma foto do pastor Rubens na Disney, pode saber que é algum irmão da Rio de Unção que me deu uma passagem. Mas pastor Rubens, onde é que está no texto? O senhor falou que fala e mostra no texto. Onde é que está no texto essa história de que quando a pessoa é orgulhosa, ela está dizendo que não precisa de Deus e está rejeitando Deus? Eu vou te mostrar. A minha versão é a NVI, que é a que eu mais gosto de usar. Se a sua versão estiver assim, paciência, fazer o quê? Mas diz assim, capítulo 28 de Ezequiel mesmo, versículo 2. Filho do homem, diga ao governante de Tiro, assim diz o soberano Senhor, agora. No orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus. No orgulho do seu coração, você diz, sou um Deus. Sento-me no trono de um Deus, no coração dos mares. Aí vem a pancada. Mas você é um homem e não um Deus, embora se considere tão sábio quanto Deus. O orgulhoso geralmente tem a tendência de esquecer quem é o verdadeiro Deus, e ele passa a se olhar como sendo uma divinidadezinha, um Deusinho todo poderoso. Aí a palavra de Deus diz, você não é um Deus. Que eu gostaria de ter um microfone na mão em certos palcos, em certos shows, onde certos artistas se comportam como deuses. Eu gostaria de estar do lado para dizer, você pensa que é Deus, mas você é homem, meu amigo. Eu gostaria de poder ler a palavra de Deus, porque Deus sabe quem nós somos. Deus sabe quem nós somos. Nós não somos Deus. Deus sabe quem nós somos, quer ver? Olha o que diz o Salmo 103, 13 e 14. Assim como o pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Glória a Deus.
orgulhoso, abaixa o nariz, abaixa esses olhos altivos. Para de achar que você é a mais bonita da igreja, que você é o melhor pregador da igreja, que você é o mais ungidão da igreja. Para de achar que você é o melhor, que você tem o melhor carro, que você é o bonzão, que você mora na melhor casa. Para, você não é Deus, você é homem. Você é homem. Deus sabe que você é pó. Salmo 78, verso 39 diz: porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Olha quem o homem é: carne, um vento que quando passa não volta mais. Ou o que diz a palavra de Deus no Salmo de número 90, verso 9, diz assim: pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação, acabam-se os nossos anos como um suspiro. Olha aqui, acabou. Lá se foi você com 40, 50, 60, 70, 80 anos. Acabou. Parou para prestar atenção que não tem ninguém entre nós aqui com 100 anos? Todos que viveram nesse mundo há 100, 110 anos atrás estão mortos. Se Jesus não voltar daqui 100 anos, nenhum de nós estaremos mais lá. Nenhum de nós. Eu talvez seja o último. Espero que por 140 anos. Tem que sorver 40 também. Nós juntos, tudo bem. Abre uma exceção. Porque é fato, irmão. Uma coisa é fato. Todos nós vamos. Vai para a luta, conquista, batalha. Mas cuidado para você não perder sua alma no processo. Porque esse mundo aqui passa rápido. É como um suspiro. A nossa vida é como um conto ligeiro. Você começa a contar a historinha, já acabou a historinha. A vida começou, já acabou. Parece que eu nasci ontem, já fiz 40. Cristo fez 40 antes de ontem. Olha quem nós somos. Nós somos isso, passa rápido. Para que vaidade? Essa pele bonita, esticadinha, daqui 40 que tá, que nem... Essa barriguinha lindinha que tá aí, daqui 40, 50 anos, tu vai ver o que é estria para todo lado. Para que se orgulhar? O carro novo que você tem hoje, daqui 2, 3 anos, 4 anos já é carro velho. A coisa não tem um jeito. Que 20 anos já era o melhor carro de hoje, vai ser o pior carro daqui 20 anos. Nem IPVA não vai pagar mais. Essa é a vida. E eu tenho 6 minutos para pregar ainda. Olha que pensa. Então, olha só. Todos esperam em ti. Salmo 104, 28. Deus sabe quem nós somos. 28 a 30. Todos esperam em ti que lhes dês o sustento em tempo oportuno. Tu dás. E eles recolhem. Abre essas mãos. E eles se fartam de bens. Escondes o teu rosto. Ficam perturbados. Se lhes tira a respiração, morrem e voltam ao pó. Envias o teu fôlego, são criados, assim renovas a face da terra. É assim. Eu espero que Deus dê, Deus dá. Se Ele dá, eu recebo. Se eu recebo, usufruo. Não usufruir durante a vida, Ele tira o fôlego, eu morro. Ele dá novo fôlego e a terra se renova. Vem as novas gerações. Irmãos, nós não somos nada. Quando uma pessoa coloca orgulho no coração, ela está esquecendo disso. Uma pessoa orgulhosa se esquece disso. Eu fui internado há poucos dias atrás, 3 vezes, para uma cirurgia do estômago e do esôfago. Há 5 meses atrás, dia 4 de fevereiro, eu operei. Fui internado 3 vezes. E o que eu vi no hospital? Homens, até lá, vamos dizer, com alguma posse, alguma coisa boa, que estavam lá, do meu lado. Se olhar, coitado de um coral, porque aquelas bolsinhas de, como é que fala, colonoscopia? Vestinho ali, fazendo cocôzinho, não tinha mais controle. Está na hora da visita, o pessoal está na visita e está lá, defecando. Perdeu o controle. Aí a hora que você vai ver, nós somos todos iguais, somos humanos, nós somos praticamente nada do ponto de vista biológico, nós não somos nada. Para que se exibir? Deixa eu perguntar, quem tomou banho hoje? Eu já sei que tem gente que não tomou, mas tudo bem. Eu não vou falar quem que é, mas eu já sei. Quem tomou banho hoje aqui? Deixa eu ver. Alguns demoraram mais para responder. Cuidado que hoje é uma noite de revelações, viu? Hoje é uma noite de revelações. Agora eu te pergunto, por que você tomou banho hoje?
Quem tem coragem de responder? Por que você tomou banho hoje? Por quê? Fede. Essa é a grande verdade dos seres humanos. Quem passou perfume hoje? Por quê? Ai, pastor, eu não preciso. Quando eu sou, já sai tudo natural. Você, orgulhoso, sua mulher que sabe as festinhas debaixo do cobertor. Os fogos de artifício. É uma noite de revelações fantásticas. Sabe o que é essa revelação? É a revelação de quem você é, de quem eu sou. Irmão, não há motivo para a gente se orgulhar. Não há motivo para a gente procurar glória para nós mesmos. Vamos ser sinceros, queridos. Eu não tenho mais tempo para caminhar aqui, mas por que o orgulho é abominável a Deus? Porque pertence a Deus o exaltar. O texto vai dizer lá no capítulo 28, verso 2, ou melhor, capítulo 28, verso 14, quem foi que colocou Lúcifer no monte de Deus? Quem foi que deu a ele aquele posto? Quem foi que exaltou ele, colocando como guardião? Lá diz assim: você foi posto querubim ungido, pois para isso eu o designei. Quem foi que colocou ele lá? Foi Deus. Por que Deus não gosta de pessoas orgulhosas? Por que Deus odeia o orgulho? Porque compete a Deus o exaltar e não a nós mesmos nos exaltar. É mais bonito você se humilhar. É mais bonito você reconhecer que você fede. É mais bonito reconhecer que a vida passa rápido. E aí Deus pega esses cuja vida passa rápido, a esses que fedem, a esses que são pó, e Ele tira esses, como disse que tirou Davi, do pasto, tirou das ovelhas, para colocar como rei em Israel. Eu, na verdade, não passo de pó, de barro, de lama. Mas Deus tem o maior prazer em pegar, quando eu reconheço quem eu sou, pegar e exaltar, porque aquele que se humilha será exaltado. Aquele que se exalta será humilhado. Qual é o grande problema de uma pessoa orgulhosa? O grande problema, por isso Deus abomina, é porque sempre na vida de um orgulhoso, Deus não é exaltado. Deus não é exaltado, irmãos. Isaías 42, verso 8 diz: eu sou o Senhor, esse é meu nome. A minha glória, pois, não darei a outrem, nem o meu louvor a imagens esculpidas. A minha glória eu não dou para homem. Mateus 6,13 diz: e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Feliz o homem, feliz a mulher que anda com humildade. Feliz o homem, feliz a mulher que não quer que Deus dê a glória dele para você. Feliz o homem, feliz a mulher que ainda sabe dizer: teu é o poder, tua é a glória, tua é a honra, a glória é tua. Glória, irmão, não é uma fumacinha que sai da presença de Deus. Glória quer dizer crédito. Quando você fala glória a Deus, você está dizendo crédito é dado a Deus. Então, se você canta bem, glória a Deus, o crédito é de Deus. Se você prega bem, glória a Deus, o crédito é de Deus. Se você tem uma boa casa, glória a Deus, o crédito é de Deus. Se você tem uma boa igreja, glória a Deus, o crédito é de Deus. Se você tem alguma coisa boa na vida, glória a Deus, o crédito é de Deus. Se você tem um bom emprego, glória a Deus, o crédito é de Deus, porque a Ele pertence o poder, a Ele pertence a honra, a Ele pertence a glória para sempre. Amém. É dele. O orgulhoso não reconhece isso. O orgulhoso pensa: se eu não for, o culto não vai. Se eu não cantar, a glória não desce. Se eu não orar, o fogo não cai. Não, meu irmão, a glória é de Deus. O orgulhoso aborrece a Deus, porque o orgulhoso se esquece de dar glória a Deus. Pessoas orgulhosas pegam a unção que tem para se exibir, pegam os bens que tem para esnobar o próximo, pegam a sabedoria que tem para humilhar os coitados que não têm conhecimento, pegam o poder e a autoridade que tem para esmagar seus subalternos. Não, se eu sou alguma coisa,
Sou o que sou por causa da graça de Deus. Se eu tenho uma bela família, foi Deus que me deu. Se eu tenho um bom carro, foi Deus que me deu. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou inteligente, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou ungidão da igreja, não é porque eu ando no manto, no fogo, no nébias dúbias, não é isso. O orgulhoso se esquece de Deus, o orgulhoso pensa, eu sou Deus. Glória a mim, louvado seja meu nome. É aquele monte de puxa-saco, ouvindo ele pregar, um monte de puxa-saco, ouvindo ele cantar, dando as glórias a ele. Vocês sabem que eu sou. Vocês sabem que eu estou acima da média. Vocês sabem que eu sou rico, mais rico que todo mundo junto. Deus fala, já vi essa história. Meu nome não está sendo glorificado nisso. Então o que Deus faz? Vou te falar o que Deus faz. Pastor, qual é a consequência de quem vive dominado pelo orgulho? Meu tempo de fato acabou. Eu não pretendo estourar mais ainda. Mas o que Deus faz? Número 1, oposição e abandono direto de Deus. Romanos 1 diz isso. Não glorificaram como Deus, por isso Deus nos entregou as suas paixões. Não lhe atribuíram crédito, por isso Deus os abandonou às suas próprias cobiças. O texto está dizendo em Romanos 1, pessoas orgulhosas que estão dando as costas para Deus, esquecendo quem Deus é e quem elas são, primeiro Deus abandona. Número 2, ruína e destruição. Anota isso na sua mente, porque é isso que Deus vai fazer com você, se você não entender o problema do orgulho. Não importa o que você tem, se é unção, se é beleza, o que é. Não importa o que você possui, se são bens, o que é. O que importa é, se você não aprender a dar glórias a Deus pelo que você tem, pelo que você é, pelo que você sabe, pela beleza que possui, se você não aprender a atribuir o crédito a Deus, primeiro Deus vai te abandonar, diz Romanos 1. Depois, Deus vai te entregar a ruína e destruição. Provérbios 16, verso 18 diz: a soberba precede a destruição, e a altivez do espírito precede a queda e a ruína. No desfile de 7 de setembro, quem que vem na frente? A soberba. Quem que vem atrás? A ruína e a destruição. Vem a soberba, em seguida vem a ruína e a destruição. Soberba precede a queda, a ruína e a destruição. Pessoas soberbas estão na lista de Deus. E deixa eu te lembrar uma coisa. Ai. Deixa eu te lembrar, preciso soltar essa frase. Se você está aqui hoje à noite, e você é orgulhoso e é orgulhosa, eu preciso te dizer algo. Você é um candidato fortíssimo ao inferno. Deixa eu te lembrar isso. Se você é uma pessoa soberba, você é um candidato, uma candidata fortíssima ao inferno. Deus rejeita os soberbos. Deus entrega soberbos à ruína. Eu não preciso profetizar nesse púlpito o que vai acontecer na vida daquele jovem cantor. Todos verão no futuro. Lá no futuro se dirá, porque nós dizemos o que aconteceu com Jimmy Swaggart. Sabemos o que aconteceu. Eu só posso citar o nome dele aqui, sabendo que algumas pessoas estão gravando no celular. Eu só posso citar o nome de Jimmy Swaggart porque o caso está na internet. Jimmy Swaggart tem um depoimento onde ele pede perdão a todo o planeta, ao mundo. Por que ele pede perdão? Porque Jimmy Swaggart foi um pastor que fez uma cruzada no Monumental de Nunes, aqui, na nossa América do Sul. Tinha um ministério de mais de $1 bilhão, sustentava 20 mil crianças em todo o mundo. Olha que ministério lindo, um homem que sustentava 20 mil crianças ao redor do mundo. E quando chegou no Monumental de Nunes, quando ele entrou, tinha 60 mil pessoas dentro do estádio, pastor. 60 mil pessoas se acotovelando num estádio que não cabia tudo isso. 60 mil pessoas. E quando ele foi entrar no palco, uma pessoa chegou para ele e falou assim: tem mais 2 tantos desses lá fora sem poder entrar. Mais 2 tantos, tem aqui dentro, tem lá fora. E naquela noite, ele confessa depois. Ele disse naquela noite, ele pensou no coração dele, abre aspas, Deus precisa do meu ministério para evangelizar o mundo. Fecha aspas. Deus precisa de mim para evangelizar o mundo.
Naquela noite, o ministério de Jimmy Swaggart acabou. Naquela noite, naquele palco, naquele púlpito, enquanto ele batia no peito, que ele estava acima da média. Naquela noite, o ministério dele se destruiu. Acabou ali. Jimmy Swaggart será encontrado futuramente dentro de um carro com algumas prostitutas e algumas garrafas de bebida. Em prostituição total, o ministério dele vai causar vergonha no mundo inteiro. E ele vai na televisão, com câmera ligada na cara, e ele chora. Está lá no YouTube, quem quiser entrar que veja. E ele chora e ele pede perdão à mulher dele, à igreja dele e ao Deus dele que salvou ele. Em lágrimas ele pede perdão a Deus. Eu tenho certeza que Deus o perdoou. Mas eu preciso lembrar vocês: o caminho de um orgulhoso. Meu Deus, bispo, quantos ministérios se destruíram por orgulho? Quantos pregadores se destruíram por orgulho? Tinha ministério lindo pela frente. Quantos cantores se destruíram por causa de orgulho? Quantas igrejas fecharam por causa de orgulho? Por favor, irmão, irmã, você que está tendo a oportunidade de ouvir hoje à noite a palavra de Deus, não permita que o orgulho destrua a sua vida, o seu ministério, o talento que Deus te deu, o ministério de música que te deu, o ministério na igreja em que área for. Não permita que o orgulho, se você é daquelas que ora muito na igreja irmã, seja uma pessoa humilde. Eu tive um pastor, presidente de presbitério, a nível de Brasil, que hoje lidera 974 igrejas no Brasil. Estou falando do pastor José Lima de Farias Filho, presidente atual dos Adventistas da Promessa no Brasil. O pastor Lima um dia falou para mim uma coisa no seminário que eu nunca vou esquecer. Ele disse: Rubens, seja humilde. Eu estranhava, ele é um presidente disso. Ele é um presidente a nível de Brasil e de mais 17 países do mundo. Ele é o presidente geral. E o pastor José Lima, irmãos, é um nordestino, pessoa linda de alma. Chega no estacionamento da igreja, ele vem te abraçar. Presidente. Lidera 974 igrejas no Brasil. Se você chegar no pátio, ele vai lá no seu carro te cumprimentar e te dar: paz, Senhor, irmão, tudo bem com você? Como você está? A família. Bem, se não conhecer, como é que está, irmão, sua vida com Deus? Irmãos, o pastor José Lima me deixou impactado. Porque eu era um homem com olhar altivo, eu me sentia algo e alguém pela característica pessoal que eu possuía. Nunca pelos bens, mas muito pelos elogios que recebia. Vamos ser sinceros, irmãos? Foi uma lição para a minha vida ter ouvido o pastor Lima falar aquilo. Seja humilde. Então, o que eu falo para você hoje à noite? Seja humilde, irmão. Não importa se vai abraçar uma criança na igreja. Seja humilde. Abraça o irmão, abraça a irmã, abraça o visitante. Dá um beijo no rosto. Seja humilde. Não saia pisando duro porque você é um artista que veio visitar a igreja. Então você não pode se misturar com a gentalha. Por favor, irmão. Seja humilde. Você que é obreiro, você que é pastor, você seja sempre humilde. Você pode ter uma postura reservada, não tem problema. Mas seja humilde, porque Deus rejeita o soberbo, mas continua dando graça, muita graça a gente humilde. Deixa eu dizer,